Ela tinha apenas 17 anos quando foi vendida pela própria família. O que aconteceu nos próximos 3 meses foi um pesadelo que ninguém deveria viver. Mas o que ela fez para escapar foi extraordinário. Esta é a história real de coragem, sobrevivência e justiça de uma jovem brasileira que se recusou a ser esquecida. Antes de começarmos, me diz, e de que cidade você está assistindo? Deixa aqui nos comentários. E se você acredita que histórias de superação precisam ser contadas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Agora respira fundo, e porque o que você vai ouvir vai mexer com você. Mariana tinha acabado de completar 17 anos quando seu mundo desmoronou como um castelo de cartas sob tempestade. A pequena casa de pau a pique onde crescerá com a mãe e 3 irmãos menores ficava na periferia de São João da Cruz, uma cidade que prometia oportunidades nas propagandas da prefeitura, mas entregava apenas desespero e esquecimento aos que nasciam do lado errado da linha imaginária que dividia ricos e pobres. A mãe, Dona Lourdes, trabalhava como lavadeira desde que o pai as abandonara, levando consigo não apenas suas poucas posses, mas também qualquer vestígio de esperança que ainda pudesse restar naquela família. As mãos de Dona Lourdes eram cascas de árvore antiga, rachadas e doloridas pelo sabão e pela água fria, mas nunca paravam. Ela lavava roupas da madrugada até o entardecer, e ainda assim o dinheiro mal dava para o arroz e feijão de cada dia. Os irmãos de Mariana, Lucas de 9 anos, Júlia de 6 e o pequeno Gabriel de apenas 3, viviam com a barriga roncando e os olhos grandes demais para rostos tão magros. Mariana ajudava como podia. Vendia picolés na feira aos domingos, limpava quintais, fazia pequenos bicos que apareciam aqui e ali. Tinha estudado até o 1º ano do ensino médio, mas precisou abandonar a escola quando a mãe adoeceu pela primeira vez. Agora, aos 17, seus sonhos de ser professora pareciam tão distantes quanto as estrelas que via do seu colchão fino no chão do único quarto da casa. Foi em uma tarde de outubro, quando o calor sufocante tornava o ar quase sólido, que Dona Lourdes desmaiou no tanque. Mariana a encontrou caída sobre as roupas ensaboadas, o rosto pálido como cera de vela. Os vizinhos ajudaram a carregá-la para dentro, mas todos sabiam que era grave. Sem dinheiro para médico particular e com o posto de saúde oferecendo consulta apenas para 3 meses depois, Dona Lourdes definhava na cama dia após dia. Mamãe precisa de remédios, Júlia chorava todas as noites. Por que a senhora não melhora? Mariana vendia tudo que tinha algum valor. O celular velho, os 3 vestidos que possuía, até a aliança de prata que fora da avó. Conseguiu comprar alguns remédios básicos, mas o médico que finalmente veio, depois que a dona da venda fez caridade e pagou uma consulta, disse que era grave. Pneumonia avançada. Precisava de antibióticos fortes, internação, exames. Coisas que custavam mais dinheiro do que Mariana veria em anos de trabalho. Foi quando ela apareceu. Tia Marta, irmã mais nova de Dona Lourdes, que raramente visitava a família. Tinha olheiras profundas e as mãos tremiam levemente, mas sorria muito, sorrisos nervosos demais, rápidos demais. Mariana sabia que a tia tinha problemas com drogas, todo mundo comentava nas redondezas, mas naquele momento de desespero, quando tia Marta disse que conhecia uma oportunidade de trabalho, Mariana quis acreditar. Conheço um homem muito sério, o Sr. Arnaldo, disse tia Marta, falando rápido, evitando olhar diretamente nos olhos de Mariana. Ele representa famílias ricas da capital que precisam de empregadas domésticas. Moças jovens, trabalhadoras. Pagam 1.500 por mês, com casa e comida. Você mandaria dinheiro para sua mãe, ela poderia se tratar direito. Dona Lourdes, mesmo fraca na cama, tentou protestar. Algo naquela história não cheirava bem. Mas Mariana viu os irmãos com fome, viu a mãe morrendo aos poucos, e a promessa de 1.500 reais por mês parecia a única tábua de salvação em um oceano de desgraça. Eu vou, disse Mariana, segurando a mão fria da mãe. Vou trabalhar duro e mandar dinheiro toda semana. A senhora vai melhorar, eu prometo. 3 dias depois, Sr. Arnaldo chegou em um carro preto com vidros fumês. Era um homem de meia idade, trajando terno escuro apesar do calor, cabelos bem penteados com gel, um sorriso que mostrava dentes perfeitos demais, todas coroas de porcelana, Mariana notaria depois.
Tinha perfume caro e falava com a voz mansa, cheia de promessas douradas. A família Albuquerque é muito tradicional, ele explicava enquanto dirigia pela estrada empoeirada que levava à capital. São pessoas boas, cristãs. Vão tratá-la como parte da família. Trabalho leve, casa limpa, comida boa. Você vai ver, menina, sua vida vai mudar. Mariana levava apenas uma sacola plástica com 2 mudas de roupa. Pela janela do carro, via sua cidade ficar cada vez menor, até desaparecer completamente no horizonte. Não sabia que estava vendo tudo aquilo pela última vez como pessoa livre. Não sabia que o homem ao seu lado não representava família alguma, mas sim uma rede criminosa de tráfico humano que operava havia anos na região. Não sabia que tia Marta tinha recebido R$ 500 para entregar à própria sobrinha, dinheiro que já estava queimado em pedras de crack antes mesmo do carro sair da cidade. A viagem durou 6 horas. Quando chegaram à capital, já era noite. Mas o carro não parou em bairro nobre algum. Foi direto para uma área industrial decadente, onde fábricas abandonadas se misturavam com galpões enferrujados e casas com grades nas janelas. O carro estacionou em frente a um sobrado antigo, com pintura descascada e aparência de abandono. Chegamos, disse Sr. Arnaldo, e pela primeira vez Mariana notou que o sorriso tinha desaparecido completamente de seu rosto. A porta da casa se abriu antes mesmo que Mariana saísse do carro. Uma mulher grande, de braços grossos e expressão dura como pedra, bloqueava a entrada. Tinha cerca de 40 anos, cabelos tingidos de loiro artificial preso em um coque apertado, e usava anéis dourados em quase todos os dedos. Seus olhos eram pequenos e calculistas, examinando Mariana da cabeça aos pés como quem avalia mercadoria em feira. Essa é a nova? Perguntou a mulher com voz rouca de quem fumava 2 maços por dia. Muito magra. Mas é jovem, vai servir. Traz ela pra dentro, Arnaldo. Mariana sentiu um aperto no peito. Algo estava profundamente errado. Aquilo não parecia casa de família rica alguma. Mas quando tentou recuar, Sr. Arnaldo a empurrou com força pela porta. Ela tropeçou e caiu de joelhos no chão frio de cimento. Bem-vinda ao seu novo lar, disse a mulher com um sorriso cruel. Pode me chamar de Janice. Sou a dona daqui, e o que eu digo é lei. Entendeu? Mariana tentou se levantar, o coração batendo descontrolado. Houve um engano. Eu vim trabalhar como empregada doméstica, para a família Albuquerque. A risada de Janice ecoou pelas paredes descascadas. Família Albuquerque. Essa é boa. Arnaldo, você ainda usa essa história velha? Ela se abaixou até ficar na altura de Mariana, seu hálito de cigarro e café invadindo o espaço entre elas. Escuta bem, princesinha. Não existe família Albuquerque. Você foi vendida. Comprada. Agora me pertence. E vai trabalhar para pagar sua dívida. Que dívida? Mariana gritou, as lágrimas começando a escorrer. Eu não devo nada. Janice se levantou e foi até uma escrivaninha velha no canto da sala. Abriu uma gaveta e tirou um caderno grosso, de capa preta, todo preenchido com números e nomes. Folheou até uma página em branco e começou a escrever. Transporte da sua cidade até aqui, R$ 800. Taxa de recrutamento, R$ 1.000. Acomodação mensal, R$ 500. Alimentação mensal, R$ 400. Roupas de trabalho, R$ 300. Taxa administrativa, R$ 500. Ela ia somando, a caneta riscando o papel com força. Isso dá R$ 3.500 só para começar. E esse valor vai crescer todo mês que você ficar aqui. Isso é mentira. Eu não pedi nada disso. Mariana tentou se levantar, mas Arnaldo a empurrou de volta ao chão. Você vai trabalhar até pagar cada centavo, disse Janice, fechando o caderno com um baque seco. E nem pense em fugir ou fazer escândalo. Sabemos exatamente onde sua mãe doente mora. Sabemos onde seus irmãozinhos brincam. Seria uma pena se algo acontecesse com eles, não seria? O sangue de Mariana gelou nas veias. Era uma ameaça direta,
clara, sem rodeios. Ela estava presa. Completamente presa. Arnaldo, leva ela pro quarto das novatas, ordenou Janice, acendendo um cigarro. Amanhã começa o treinamento. Mariana foi arrastada escada acima. O sobrado tinha 2 andares, cada um com vários quartos pequenos. Arnaldo a empurrou para dentro de um cômodo sem janelas, com apenas 4 colchões velhos no chão e um balde no canto que servia de banheiro. Havia 3 meninas lá, todas jovens, todas com o mesmo olhar, uma mistura de medo, resignação e algo que Mariana demoraria semanas para identificar, morte interior. A porta se fechou com um clique de tranca. Mariana se jogou contra ela, batendo, gritando, implorando. Do outro lado, ouviu apenas risadas. Socou a porta até suas mãos sangrarem, gritou até sua voz falhar. Ninguém veio. Ninguém se importou. Finalmente, exausta, ela deslizou pela porta até sentar no chão, abraçando os joelhos, o corpo sacudido por soluços. Uma das meninas, que não devia ter mais de 15 anos, se aproximou timidamente. Tinha o rosto marcado por um hematoma roxo amarelado no olho esquerdo. Não adianta chorar, disse a garota com voz monocórdia, vazia. Também fiz isso no começo. Todas fazem. Mas não adianta. É melhor aceitar e obedecer. Janice não gosta de desobediência. O que é esse lugar? Mariana perguntou entre soluços. O que vão fazer com a gente? A garota desviou o olhar. É um bordel. Eles nos alugam. Para homens que pagam. A palavra atingiu Mariana como um soco no estômago. Bordel. Ela tinha sido traficada para um bordel clandestino. Vendida pela própria tia, enganada com promessas falsas, e agora estava presa em uma casa de prostituição forçada. Meu nome é Ana, disse a garota. Estou aqui há 4 meses. Antes de você, chegou a Beatriz, há 2 meses. Ela apontou para uma menina mais velha, talvez 19 anos, que estava deitada de costas, olhando para o teto com olhos vazios. E a Fernanda chegou há 6 meses. Uma terceira garota, sentada no canto mais escuro do quarto, nem ergueu os olhos quando Ana disse seu nome. Como vocês aguentam? Mariana sussurrou. A gente não aguenta, respondeu Ana. A gente só existe. Dia após dia. É só isso. Naquela primeira noite, Mariana não dormiu. Ficou acordada, ouvindo os sons da casa. Passos no corredor. Portas se abrindo e fechando. Vozes masculinas, algumas embriagadas. Gemidos que não eram de prazer, mas de dor e resignação. E às vezes, gritos abafados que faziam seu sangue gelar. Quando o sol nasceu, ela sabia porque uma fresta minúscula sob a porta deixava passar um filete de luz, a porta se abriu. Era Janice, acompanhada de outra mulher mais jovem, magra como um palito, com olheiras profundas e dentes manchados. De pé, vadias, gritou Janice. Hora do banho e depois vocês conhecem as regras. As meninas se levantaram como automatos. Mariana as seguiu, as pernas tremendo. Foram levadas a um banheiro coletivo imundo, com 3 chuveiros enferrujados e água gelada. Tinham 5 minutos para se lavar. Depois, receberam roupas, se é que podiam ser chamadas assim. Peças mínimas, justas, algumas rasgadas, todas usadas por dezenas de outras meninas antes delas. De volta ao quarto, Janice começou a recitar as regras. Sua voz era mecânica, como se tivesse feito aquele discurso centenas de vezes. Regra número 1: vocês me devem dinheiro. Muito dinheiro. Cada cliente que atenderem reduz um pouco dessa dívida. Mas só um pouco. Vocês recebem 20% do valor que eles pagam. O resto é meu, para cobrir suas despesas aqui. Regra número 2: nunca, jamais, recusem um cliente. Não importa quem seja, o que peça, como seja. Vocês dizem sim sempre. Regra número 3: não falem sobre suas vidas anteriores. Não digam de onde vieram. Não façam os clientes se sentirem culpados.
Vocês são putas alegres, entenderam? Regra número 4. Tentaram fugir, a gente acha. E quando acharmos? Janice sorriu cruelmente. Bem, vocês não vão querer descobrir o que acontece. Mariana sentiu a bile subir pela garganta. E se eu me recusar? E se eu não fizer nada disso? Janice deu um passo à frente, num movimento tão rápido que Mariana nem viu, deu-lhe um tapa que a jogou no chão. A boca de Mariana explodiu em dor, o gosto de sangue inundando sua língua. Essa é a resposta, disse Janice calmamente, voltando à porta. Vocês começam hoje à noite. Às 8. Se arrumem. Sorriam. E sobrevivam. Os primeiros dias de Mariana naquele lugar foram uma descida contínua a círculos cada vez mais profundos de um inferno que ela não sabia que existia. O bordel clandestino funcionava disfarçado como uma casa de massagens ou durante o dia, uma fachada que enganava apenas os mais ingênuos ou os que preferiam não fazer perguntas. O sobrado tinha uma estrutura clara. O andar térreo era dividido em uma pequena recepção com sofás velhos, uma cozinha minúscula e fedorenta, e o escritório de Janice, na verdade apenas uma sala com a escrivaninha onde ela mantinha o caderno negro de dívidas e uma pequena caixa forte embutida na parede. O primeiro andar tinha 6 quartos pequenos onde as meninas só atendiam os clientes. O segundo andar, onde Mariana dormia com as outras, tinha 3 quartos coletivos e o banheiro compartilhado. Havia 12 meninas na casa. Além de Mariana, Ana, Beatriz e Fernanda do seu quarto, havia mais 8 distribuídas pelos outros dormitórios. Todas tinham entre 15 e 22 anos. Todas tinham histórias semelhantes, promessas de trabalho honesto, famílias enganadas, vidas roubadas. Algumas tinham sido sequestradas diretamente das ruas. Outras, como Mariana, foram vendidas por parentes desesperados ou viciados. Janice comandava tudo com punho de ferro. Tinha 2 capangas, Arnaldo, que recrutava as meninas, e Toninho, um homem enorme e brutal que servia como segurança. Toninho ficava na porta principal, controlando quem entrava e saía. Tinha uma pistola sempre presa na cintura e não hesitava em usá-la para o disciplinar ou qualquer menina que causasse problemas. A rotina era infernal. Acordavam às 10 da manhã. 5 minutos de banho gelado. Café da manhã, se pudesse ser chamado assim, se era pão velho com margarina e café aguado. Depois, limpeza da casa inteira. As meninas eram forçadas a esfregar cada canto do sobrado, sob os gritos e insultos de Janice. Às 6 da tarde, o expediente começava. As meninas eram obrigadas a se maquiar pesadamente, vestir roupas provocantes, e descer para a recepção. Os clientes começavam a chegar às 7. Eram homens de todos os tipos, os jovens e velhos, ricos e pobres, solteiros e casados. Muitos eram frequentadores assíduos. Todos sabiam exatamente o que aquele lugar era, mas ninguém se importava. Mariana nunca esqueceria sua primeira noite. Quando o primeiro homem a escolheu, um senhor de 50 e tantos anos, barriga saliente, aliança de casamento reluzindo no dedo, se ela tentou fugir. Correu para a porta, mas Toninho a agarrou pelos cabelos e a arrastou de volta. Janice a trancou em um dos quartos com o cliente e disse, ou você faz direito, ou Toninho vai fazer você aprender da maneira difícil. O que aconteceu naquele quarto, Mariana tentaria esquecer pelo resto da vida. Mas não conseguiria. Aquela violência, aquela humilhação, aquela sensação de ser menos que humana, tudo ficou gravado em sua alma como ferro em brasa. Nos dias seguintes, Mariana descobriu que a tortura psicológica era tão brutal quanto a física. Janice tinha métodos refinados de quebrar a resistência das meninas. Mantinha-as em dívida perpétua através de sua matemática cruel. Cobrava preços absurdos por tudo, por comida, roupas, absorventes, até papel higiênico. Se uma menina adoecia, se muitas adoeciam com doenças sexualmente transmissíveis, os remédios eram caríssimos e aumentavam a dívida exponencialmente. Pior ainda, Janice às vezes oferecia benefícios ou um dia de descanso, uma porção extra de comida, permissão para ligar para a família. Mas tudo tinha preço. Um dia de folga custava R$ 200 na dívida. Uma ligação de 5 minutos, R$ 50.
Era uma armadilha psicológica perfeita, as meninas desesperadas aceitavam esses favores e se afundavam ainda mais no buraco de dívidas do qual jamais conseguiriam sair. Mariana também aprendeu sobre as punições. Viu Fernanda ser espancada brutalmente por ter chorado na frente de um cliente. Viu Beatriz ficar 3 dias trancada em um armário escuro, sem comida, porque tentou enviar um bilhete pedindo ajuda através de um cliente. Viu Ana ser queimada com cigarro nas coxas por ter sido preguiçosa ou na limpeza. E havia as que desapareciam. Em seu segundo mês ali, uma menina chamada Larissa, de 19 anos, tentou fugir pulando da janela do banheiro. Quebrou a perna na queda, mas conseguiu se arrastar até a rua. Toninho a trouxe de volta. 3 dias depois, Larissa não estava mais lá. Quando Ana perguntou sobre ela, Janice apenas sorriu e foi transferida para outra unidade. Uma bem pior. Vocês querem conhecer também? Ninguém mais fez perguntas sobre Larissa. Mas mesmo em meio àquela escuridão absoluta, algo dentro de Mariana se recusava a morrer completamente. Enquanto as outras meninas mergulhavam em resignação, permitindo que suas almas se esvaziassem para tornar o horror mais suportável, Mariana mantinha uma chama minúscula acesa no fundo de seu peito. Era a lembrança do rosto dos irmãos. Da mãe doente na cama. Da promessa que fizera de voltar e cuidar deles. Essa chama era tudo que a impedia de desistir completamente. E então, na 5ª semana de seu cativeiro, algo aconteceu que mudaria tudo. Um dos clientes regulares, um homem de uns 30 anos que se apresentava apenas como o Ricardo, começou a conversar com Mariana durante suas sessões. Diferente dos outros, ele parecia desconfortável com toda aquela situação. Você não deveria estar aqui, ele disse certa noite, após terminar rapidamente e se vestir. Nenhuma de vocês deveria. Mariana, treinada a não responder, apenas baixou os olhos. Mas Ricardo continuou. Eu sei que vocês são forçadas. Não sou idiota. Sou fraco demais para denunciar, para fazer algo. Mas se houver alguma forma de eu ajudar. Mariana ergueu os olhos rapidamente. Seria aquilo um teste de Janice? Ela fazia isso às vezes, mandava algum capanga se fingir de salvador para identificar quem tentaria fugir. Mas havia algo genuíno nos olhos de Ricardo. Culpa. Vergonha. E talvez, apenas talvez, um resquício de decência. Se você quisesse realmente ajudar, Mariana sussurrou rapidamente, denunciaria isso à polícia. Não posso, Ricardo desviou o olhar. Sou casado. Se isso vier à tona. Mas posso fazer outra coisa. Posso trazer algo. Um celular, talvez? O coração de Mariana acelerou, mas ela forçou-se a manter a expressão neutra. Celulares não funcionam. Eles têm bloqueador de sinal aqui. Eu já tentei usar um que um cliente esqueceu. Então o que? Mariana pensou rápido. O que ela realmente precisava? Dinheiro não adiantava, Janice contava cada centavo. Armas eram impossíveis de esconder. Então, o que? Informação, disse ela finalmente. Preciso saber o layout da rua lá fora. Onde fica a delegacia mais próxima? Se há câmeras na rua. Horários em que há mais movimento. Ricardo pareceu surpreso, mas assentiu lentamente. Posso conseguir isso. Vou voltar semana que vem com tudo anotado. E assim começou algo parecido com esperança. Algo perigoso, mas que Mariana não conseguia ignorar. Era uma chance. Minúscula. Quase impossível. Mas era uma chance. Mariana começou a observar. Tudo. Cada detalhe, cada padrão, cada fraqueza do sistema que a aprisionava. Ela havia aprendido nas ruas de São João da Cruz que sobrevivência exigia atenção aos detalhes, e agora aplicava essa lição com intensidade renovada. Percebeu que Janice tinha rotinas fixas. Todas as terças e quintas, às 11 da noite, ela subia para seu quarto no segundo andar e tomava banho longo, pelo menos 40 minutos.
Durante esse tempo, deixava o caderno negro de dívidas trancado na gaveta da escrivaninha, mas as chaves ficavam em sua bolsa, que deixava no sofá da recepção. Toninho, o segurança brutal, tinha seus momentos de fraqueza também. Às segundas, quartas e sextas, exatamente às 10 da noite, ele saía por 40 minutos para visitar a namorada que morava 3 quarteirões abaixo. Arnaldo assumia a porta durante esse período, mas Arnaldo era mais velho, mais lento, e ficava constantemente distraído no celular jogando algum jogo barulhento. As câmeras de segurança eram apenas 3, uma na recepção, uma na escada, e uma na porta traseira que dava para um beco. Mas Mariana notou que a câmera da escada tinha um ângulo morto, um pequeno canto no lado direito onde alguém podia subir sem ser visto se pressionasse o corpo contra a parede. O bloqueador de sinal de celular ficava em uma caixa preta no alto da parede da cozinha. Janício desligava apenas uma vez por semana, aos domingos de manhã, quando ligava para seus superiores na rede de tráfico. Sim, havia pessoas acima dela, Mariana descobriu ouvindo conversas sussurradas. Durante esses 15 minutos, o sinal voltava. As janelas eram todas gradeadas, exceto uma, vá do banheiro do segundo andar. Tinha grades, mas eram velhas e enferrujadas. Mariana testou discretamente certa noite e percebeu que 3 dos parafusos que prendiam as grades estavam soltos. Com a ferramenta certa e força suficiente, poderiam ser removidos. Mas a observação mais importante veio na 7ª semana. Mariana descobriu que Janice mantinha um telefone fixo antigo em seu quarto, conectado a uma linha que não passava pelo bloqueador. Era sua linha particular, para emergências. E em uma noite de quinta-feira, quando Janice desceu bêbada da cachaça que tomava secretamente, Mariana viu a mulher digitar o código da fechadura eletrônica de seu quarto, em 2807. Todas essas informações eram pedaços de um quebra-cabeça. Sozinhas, não significavam nada. Mas juntas, começavam a formar algo. Um plano. Impossível. Suicida. Mais um plano. Ricardo voltou na semana seguinte, conforme prometido. Desta vez, trouxe um papel pequeno dobrado dentro da carteira. Enquanto fingia procurar dinheiro, deixou o papel cair ou acidentalmente na cama. Mariana o pegou e escondeu rapidamente na calcinha. Mais tarde, no banheiro, ela desdobrou o papel. Era um mapa desenhado à mão. Mostrava a rua onde ficava o sobrado, as ruas adjacentes, a localização da delegacia, 6 quarteirões ao norte, os pontos de ônibus, e até mesmo os horários aproximados das rondas policiais que passavam pela área, irregulares, mas geralmente entre meia-noite e 2 da manhã. No verso, Ricardo tinha escrito, câmera na esquina oeste, direcionada para a rua principal. Beco Leste não tem câmeras. Horário de mais movimento, 7 horas às 9 horas manhã e 18 horas às 20 horas noite. Após 23 horas, rua fica deserta. Bar 24 horas no final da rua norte pode dar abrigo. Diga que conhece o Ricardo, eles entendem. E então, no final, sinto muito. É tudo o que posso fazer. Mariana decorou cada palavra, cada detalhe. Depois, rasgou o papel em pedaços minúsculos e jogou no vaso sanitário, dando descarga várias vezes até ter certeza de que tinha desaparecido completamente. Agora tinha informação. Mas ainda faltava o componente mais importante, baleadas. Tentar fugir sozinha seria burrice. Mesmo que conseguisse sair do sobrado, Janice tinha contatos por toda a cidade. Seria caçada e trazida de volta em questão de horas. Mas se várias meninas fugissem ao mesmo tempo, em direções diferentes, a confusão seria muito maior. Algumas conseguiriam escapar. O problema era confiar. Janice tinha transformado aquele lugar em um ambiente de suspeita constante. Ela oferecia recompensas só para meninas que delatassem planos de fuga das outras. Às vezes, plantava ideias de fuga apenas para ver quem as seguiria e quem delataria. Era um jogo psicológico perverso que mantinha todas isoladas e desconfiadas umas das outras. Mas Mariana precisava arriscar. Começou com Ana. A garota de 15 anos tinha se apegado a Mariana desde o início, vendo nela uma figura de irmã mais velha.
Ana ainda tinha aquela centelha de vida nos olhos que as outras haviam perdido. Ela era jovem demais para ter desistido completamente. Uma noite, enquanto as outras dormiam no quarto, Mariana sussurrou no ouvido de Ana: "Você quer sair daqui?" "De verdade?" Ana arregalou os olhos, assustada. Olhou ao redor nervosamente antes de sussurrar de volta: "É um teste?" "Não. Eu tenho um plano. Mas preciso saber se posso confiar em você." As lágrimas brotaram dos olhos de Ana. "Eu quero ir para casa. Quero ver minha mãe. Quero voltar a ser gente." "Então você está comigo?" Ana assentiu, limpando as lágrimas rapidamente. "O que precisa que eu faça?" "Por enquanto, apenas observe. E me diga tudo o que perceber sobre os horários deles, suas rotinas. Qualquer coisa que pareça útil." Nas semanas seguintes, Mariana recrutou cuidadosamente mais duas meninas, Beatriz, que aos 19 anos era a mais velha do grupo e tinha sido professora antes de ser traficada, e uma garota chamada Camila, de 17 anos, que tinha chegado há 3 meses e ainda mantinha um espírito combativo. Fernanda, a quarta menina de seu quarto, era mais complicada. Ela estava ali havia quase um ano e sua alma parecia ter sido completamente esmagada. Vivia em um estado de autômato, fazendo o que mandavam sem questionar, sem pensar, sem sentir. Mariana tentou se aproximar algumas vezes, mas Fernanda apenas a olhava com olhos vazios e virava para o lado. Seria muito arriscado incluí-la no plano. As 4 conspiradores, Mariana, Ana, Beatriz e Camila, começaram a se comunicar através de sistemas elaborados. Deixavam bilhetes minúsculos escondidos em lugares que apenas elas sabiam, atrás do vaso sanitário solto, dentro da embalagem vazia de sabonete, embaixo do colchão marcado com um pequeno rasgão. Desenvolveram também um código simples: tocar o cabelo significava o perigo, alguém está observando; coçar o nariz significava podemos conversar depois; cruzar os braços significava informação nova. Beatriz, com sua mente de professora, foi crucial para organizar as informações. Ela tinha memória fotográfica e conseguia memorizar horários, padrões e detalhes com precisão impressionante. Foi ela quem notou que Janice recebia uma visita misteriosa toda última sexta-feira do mês, um homem de terno caro que chegava sempre às 11 da noite e ficava no escritório com ela por exatamente 1 hora. Durante essa hora, tanto Toninho quanto Arnaldo ficavam posicionados do lado de fora do escritório, deixando o resto da casa menos vigiado. Camila contribuiu com informações sobre a rotina da cozinha. Ela tinha sido designada para ajudar na preparação das refeições e descobriu onde Janice guardava a chave do portão dos fundos, pendurada em um prego atrás do armário de panelas, coberta por um pano de prato. Ana, pequena e ágil, conseguiu explorar áreas que as outras não podiam. Durante as limpezas, ela investigou cada canto do sobrado. Descobriu que havia uma janela no sótão, um espaço que Janice usava para guardar caixas velhas, que dava para o telhado da casa vizinha, abandonada. A tensão nos dias que antecederam a fuga era quase palpável. Mariana acordava com o coração disparado, o estômago embrulhado de ansiedade. Tinha pesadelos onde tudo dava errado, Toninho as descobria, Janice as punia brutalmente, ou pior, faziam algo com suas famílias. Mas durante o dia, forçava-se a manter a máscara de submissão. Não podia dar nenhum sinal de que algo estava diferente. Ana estava visivelmente nervosa, e isso preocupava Mariana. A garota era jovem, impulsiva, e seu rosto traía emoções facilmente. Janice era uma predadora experiente e poderia farejar medo ou esperança como um tubarão fareja sangue na água. Você precisa se controlar, Mariana sussurrou para Ana durante uma limpeza, quando tiveram um momento a sós no corredor. Se Janice suspeitar de alguma coisa, acabou. Para todas nós. Eu sei, Ana respondeu, as mãos tremendo enquanto esfregava o chão. É só que, e tenho tanto medo. E se não conseguirmos? E se ela descobrir? Então vai ser pior se você entregar o jogo antes mesmo de tentarmos. Respira fundo. Eide normal. Só mais 3 dias. Beatriz estava mais controlada, sua experiência como professora ajudando-a a manter a compostura.
Mas Mariana notava a tensão em seus ombros, a forma como ela mordia o lábio inferior quando pensava que ninguém estava olhando. Camila estava estranhamente calma, quase serena, como se já tivesse aceitado qualquer resultado que viesse. Na quinta-feira à noite, véspera do dia planejado, Janice fez algo inesperado. Reuniu todas as 12 meninas na sala de recepção. Seu rosto estava mais duro que o normal, os olhos pequenos examinando cada uma delas com suspeita. Alguém aqui está planejando alguma coisa, ela disse, sua voz cortando o ar como uma navalha. Posso sentir. Vocês acham que sou burra? Acham que não percebo quando algo está diferente? O coração de Mariana despencou. Elas tinham sido descobertas? Impossível. Elas foram tão cuidadosas. Janice caminhou lentamente entre as meninas, parando em frente a cada uma, estudando seus rostos. Quando chegou em Mariana, parou por mais tempo, seus olhos penetrando como brocas. Você, disse Janice. Tem sido muito obediente ultimamente. Muito quieta. Muito e comportada. Diferente de quando chegou. Mariana forçou-se a encontrar os olhos de Janice, mantendo sua expressão neutra. Aprendi meu lugar, disse com voz monótona. Entendi que não adianta lutar. Janice sorriu lentamente. É isso mesmo? Ou está planejando algo? Não estou planejando nada. Só quero pagar minha dívida e sobreviver. Por um longo momento, Janice continuou encarando Mariana. Então, subitamente, se virou para Ana. A garota estava visivelmente tremendo, o rosto pálido, os olhos arregalados de terror. E você? Janice se abaixou, ficando na altura do rosto de Ana. Por que está tremendo como uma folha? Eu. Ana gaguejou, as lágrimas já começando a escorrer. Eu estou com medo. A senhora está brava e eu não fiz nada, eu juro. Janice deu um tapa forte no rosto de Ana, fazendo a garota cair sentada no chão. Mentirosa. Todas vocês são mentirosas. Mariana teve que usar toda a sua força de vontade para não reagir, para não correr e proteger Ana. Um movimento em falso agora arruinaria tudo. Vocês vão aprender, Janice continuou, voltando a andar entre elas. Vou aumentar a vigilância. Toninho vai dormir no corredor do segundo andar a partir de hoje. Arnaldo vai revistar os quartos toda manhã. E vocês, ela gesticulou para todas, não vão mais poder conversar entre si. Nenhuma palavra. Quem eu pegar conversando leva uma surra e fica 3 dias sem comida. Era um golpe devastador. Com Toninho dormindo no corredor, a fuga pela janela do sótão ficava muito mais arriscada. E sem poder se comunicar, como coordenariam qualquer coisa? Mas depois, quando Janice dispensou todas e elas voltaram para os quartos, Mariana percebeu algo. Janice estava paranoica, sim, mas não sabia de nada concreto. Se soubesse, teria tomado medidas mais específicas. A paranoia dela era geral, um instinto de que algo não estava certo, mas sem foco. Elas ainda tinham uma chance. Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, recalculando tudo em sua mente. Toninho no corredor mudava as coisas, mas não tornava impossível. Eles teriam que ser ainda mais silenciosos, ainda mais cuidadosos. E teriam que agir rápido. Através da escuridão do quarto, ouviu Ana soluçar baixinho. Quis ir até ela, confortá-la, mas não podia arriscar que Fernanda acordasse e as visse. Então apenas sussurrou, tão baixo que mal era audível. Amanhã. Coragem. Do outro lado do quarto, um sussurro igualmente baixo voltou. Era Beatriz, coragem. E Camila, coragem. A última sexta-feira de outubro amanheceu cinzenta e chuvosa. O sobrado estava mais frio que o normal, e as meninas tinham apenas seus uniformes mínimos para se aquecer. A rotina do dia foi a mesma de sempre, limpeza, preparação, espera. Mas para Mariana, cada minuto parecia uma hora. Arnaldo de fato revistou os quartos pela manhã, revirando colchões, procurando em cada canto.
Não encontrou nada porque não havia nada para encontrar. Mariana tinha queimado todas as notas que elas haviam trocado dias antes. O dia passou em câmera lenta. Clientes vieram e foram. Mariana atendeu 4 durante o dia, dissociando-se de seu corpo como havia aprendido a fazer, deixando sua mente vagar para longe enquanto homens usavam sua carne. Eram apenas horas para sobreviver. Apenas mais algumas horas. Às 10 da noite, Janice reuniu as meninas novamente. Hoje vai ter movimento extra, anunciou. Tem uma reunião importante. Vocês ficam nos quartos e não fazem barulho nenhum. Toninho e Arnaldo vão estar de guarda. Qualquer problema, qualquer barulho, vocês sabem o que acontece. Era exatamente o que Mariana esperava. O homem misterioso viria às 11. A reunião duraria 1 hora. Seria a janela delas. As meninas foram trancadas em seus quartos às 10h30. No quarto de Mariana, as 4 ficaram esperando em silêncio. Fernanda dormiu rapidamente, se ela sempre dormia cedo, talvez porque o sono era a única fuga que tinha. Mariana, Ana, Beatriz e Camila trocaram olhares. Não podiam falar, mas não precisavam. Todas sabiam o que fazer. Às 11 horas, ouviram o som da campainha. Passos descendo a escada. Vozes masculinas abafadas. Então, o som de uma porta se fechando, do escritório de Janice. Começou a reunião. Mariana esperou mais 10 minutos. Precisava ter certeza de que Toninho e Arnaldo estavam posicionados no andar térreo, guardando a porta do escritório. Ouviu passos pesados descendo a escada. Toninho. Bom. Ele tinha saído do corredor. Era agora ou nunca. Mariana se levantou silenciosamente. Ana e as outras a seguiram. Fernanda continuava dormindo profundamente, alheia a tudo. Parte de Mariana quis acordá-la, mas sabia que seria arriscado demais. Fernanda poderia gritar, poderia resistir, poderia entregar todas elas. A porta do quarto estava trancada por fora, mas Mariana tinha preparado algo. Durante semanas, ela tinha afrouxado cuidadosamente os parafusos das dobradiças usando a pequena haste de metal que tinha tirado de um sutiã velho. Agora, com força combinada, ela e Beatriz empurraram a porta. Os parafusos soltos cederam e a porta saiu do batente com um rangido baixo mais perceptível. Todas congelaram, esperando. Ouviram vozes no andar de baixo, mas ninguém subiu. Não tinham ouvido. Elas saíram para o corredor. O plano original era se separar. Mariana e Ana iriam para o sótão, Beatriz e Camila para o portão dos fundos. Mas o corredor estava escuro demais e Mariana não tinha certeza de onde exatamente Toninho e Arnaldo estavam posicionados. Fizeram uma decisão rápida. Todas iriam juntas pelo sótão. Era mais arriscado ter 4 pessoas em vez de 2, mas mais seguro que se aventurar escada abaixo sem saber exatamente onde estavam os guardas. O alçapão do sótão ficava no final do corredor, no teto. Beatriz, sendo a mais alta, subiu nos ombros de Camila e empurrou o alçapão. Ele abriu com um rangido enferrujado que pareceu ecoar como trovão no silêncio da casa. Novamente, congelaram. Abaixo, uma voz gritou: "Que barulho foi esse?" Passos pesados começaram a subir a escada. Rápido! Mariana sussurrou urgentemente. Beatriz se içou para dentro do sótão. Estendeu a mão para baixo e puxou Camila. Depois Ana. Mariana foi a última, e quando pegou na mão de Beatriz, viu Toninho aparecer no fim do corredor, sua silhueta enorme bloqueando a luz fraca que vinha da escada. "Pare aí!" ele rugiu, correndo em direção a elas. Mariana foi puxada para dentro do sótão no exato momento em que a mão gigante de Toninho tentava agarrar seu tornozelo. Ela chutou com força, acertando o rosto dele. Ele urrou de dor. "A janela! Corram!" Mariana gritou, abandonando qualquer tentativa de silêncio. Eles sabiam agora. Tinham que correr. O sótão era escuro e cheio de caixas velhas e entulho. Ana tropeçou e caiu, machucando o joelho. Camila a puxou de volta para cima.
Beatriz já estava na janela, forçando-a a abrir. A madeira estava inchada de umidade e resistia. Abaixo, ouviram Janice gritando: Toninho! Arnaldo! As vadias estão fugindo! Peguem elas! Com um último empurrão desesperado, Beatriz conseguiu abrir a janela. Chuva fria entrou imediatamente, molhando tudo. Ela olhou para fora, o telhado da casa vizinha estava ali, mas havia um espaço de quase 2 metros entre os prédios. Tem que pular! Beatriz gritou. Ana olhou para o vão entre os telhados, a chuva caindo, à altura de 2 andares até o chão. Eu não consigo. Vou cair. Consegue sim. Mariana estava atrás delas, ouvindo Toninho tentando se içar para o sótão. Ele era grande demais para passar facilmente pelo alçapão, mas eventualmente conseguiria. Pula, Ana. Beatriz pulou primeiro. Por um momento horripilante, pareceu que ela não alcançaria, mas suas mãos agarraram a borda do telhado vizinho e ela se içou para cima. Agora, Camila. Camila respirou fundo e pulou. Aterrissou pesadamente do outro lado, quase escorregando nas telhas molhadas, mas Beatriz a segurou. Ana. Você consegue. Mas Ana estava congelada de terror, olhando para o vão, as lágrimas se misturando com a chuva no rosto. Não consigo, não consigo, não consigo. Atrás delas, Toninho conseguiu passar metade do corpo pelo alçapão. Vem aqui, sua vadia, ele rosnou, arrastando-se para a frente. Mariana tomou uma decisão. Agarrou Ana pela cintura e, antes que a garota pudesse protestar, a empurrou pela janela. Ana gritou, seus braços se agitando no ar, mas Beatriz e Camila a pegaram do outro lado, puxando-a para a segurança. Agora era Mariana. Ela se virou e viu Toninho quase completamente dentro do sótão, começando a se levantar. Tinha segundos. Correu para a janela e pulou. O mundo ficou em câmera lenta. O ar frio da noite chuvosa. O vão escuro entre os prédios. A possibilidade real de cair e morrer. E então, suas mãos tocaram as telhas do outro lado. Ela se agarrou com força, as unhas arranhando as telhas molhadas, os pés pendurados sobre o vazio. Beatriz e Camila a puxaram para cima no exato momento em que Toninho chegou à janela do outro lado. Ele olhou para o vão, claramente calculando se conseguiria pular. Com seu peso, provavelmente não. Vocês não vão fugir. Vou pegar vocês, ele urrou, desaparecendo da janela, provavelmente indo descer e tentar alcançá-las pela rua. Corram! Mariana gritou. 10 são daqui. Elas correram pelo telhado molhado, escorregando e tropeçando, mas não parando. A casa vizinha estava abandonada, e encontraram uma clarabóia quebrada. Uma a uma, desceram por ela, caindo em um quarto vazio e mofado no segundo andar da casa abandonada. Lá embaixo, ouviram gritos. Janice na rua, peguem elas. R$ 1.000 para quem pegar. Correram escada abaixo na casa abandonada, atravessaram o que um dia foi uma sala de estar, agora cheia de lixo e escombros, e saíram pela porta dos fundos para um beco. A chuva caía forte agora, encharcando-as até os ossos em segundos. Elas estavam descalças, vestindo apenas as roupas mínimas do bordel, mas estavam livres. Livres. Para onde? Ana gritou sobre o som da chuva. Mariana tentou se orientar. Pela esquerda, viu luzes de rua mais intensas, deveria ser a rua principal. Pela direita, mais escuridão e becos. As instruções de Ricardo diziam que o beco leste não tinha câmeras. Por aqui, ela apontou para a direita. Correram. Seus pés descalços pisavam em vidro, pedras, lixo, mas a adrenalina bloqueava a dor. Atrás delas, ouviram gritos de perseguição. Toninho e provavelmente Arnaldo estavam na caça. A polícia chegou 20 minutos depois. 2 viaturas com sirenes desligadas pararam em frente à igreja, e 4 oficiais entraram, 2 homens, 2 mulheres. Mariana sentiu seu estômago se apertar. Mesmo livre, o instinto de desconfiar de autoridades estava profundamente enraizado após meses ouvindo Janice se vangloriar de seus contatos policiais.
Uma das oficiais, uma mulher de uns 35 anos com olhos gentis mas expressão séria, se aproximou. Tinha o nome o Sargento Ribeiro ou na farda. Vocês estão seguras agora, ela disse suavemente, agachando-se para ficar na altura das meninas. Precisamos ouvir sua história, mas primeiro vamos levá-las para um lugar adequado. Tem um hospital próximo com unidade especial para vítimas de violência. Vocês precisam de atendimento médico. Não, Mariana disse rapidamente, a voz rouca. Não podemos ir para lugar nenhum sozinhas. Eles têm contatos. Policiais que trabalham para eles. Janice sempre dizia. Eu entendo, Sargento Ribeiro a interrompeu gentilmente. E é por isso que vocês vão ficar sob custódia protetiva. Nenhum de nós vai deixá-las sozinhas nem por um segundo. E vou pedir reforço especial da corregedoria. Confie em mim. Mas confiar era difícil. Mariana olhou para as outras meninas, Sana ainda tremendo, Beatriz abraçando Camila que chorava silenciosamente. Todas olhavam para ela como líder, esperando que tomasse decisões. O peso dessa responsabilidade era enorme. O padre se aproximou, colocando uma mão gentil no ombro de Mariana. Conheço a Sargento Ribeiro pessoalmente, ele disse. Ela coordena um projeto de combate ao tráfico humano na diocese. É uma das boas. Vocês podem confiar nela. Algo na voz dele, no cansaço honesto nos olhos da sargento, fez Mariana decidir. Elas não tinham muitas opções de qualquer forma. Está bem, ela disse finalmente. Mas precisamos ir todas juntas. Não nos separem. Não vamos separar vocês, prometeu Sargento Ribeiro. A viagem até o hospital foi silenciosa. As 4 meninas foram colocadas na mesma viatura, cobertas com cobertores da igreja. A chuva tinha amenizado para uma garoa fina. Mariana olhava pela janela, vendo a cidade passar, uma cidade que tinha se tornado sua prisão, mas que agora, de alguma forma, parecia diferente. As ruas ainda eram as mesmas, os prédios iguais, mas ela estava do outro lado das grades agora. O Hospital Municipal São Vicente tinha uma ala especial no 3º andar, dedicada a casos de violência e abuso. Era um corredor tranquilo, pintado em tons pastéis suaves, com iluminação baixa e ambiente acolhedor, tão diferente dos lugares esterilizados e frios que Mariana imaginava quando pensava em hospitais. Foram recebidas por uma equipe de 5 pessoas, 2 enfermeiras, uma médica, uma psicóloga e uma assistente social. Todas mulheres. Todas treinadas para lidar com vítimas de trauma. Falavam baixo, movimentavam-se devagar, pediam permissão antes de tocar. Meu nome é doutora Helena, disse a médica, uma mulher negra de uns 40 anos com tranças presas em um coque. Vou precisar examinar vocês, verificar ferimentos, coletar evidências se estiverem dispostas. Mas tudo ao tempo de vocês. Nada será forçado. Vocês têm controle aqui. Controle. Que palavra estranha. Mariana não tinha controle sobre nada há tanto tempo que quase esquecera como era. Os exames foram longos e dolorosos, não fisicamente, a médica era gentil e cuidadosa, mas emocionalmente. Cada hematoma catalogado era uma lembrança. Cada ferimento fotografado era uma humilhação revivida. Mas Mariana forçou-se a passar por tudo, sabendo que essas evidências seriam cruciais para processar Janice e os outros. Ana estava em estado de choque mais profundo. Durante o exame, ela ficou completamente catatônica, olhando para o teto sem piscar, sem reagir. A psicóloga, uma mulher jovem chamada Laura, ficou ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, falando calmamente, trazendo-a de volta quando ela se dissociava demais. Eram quase 3 da manhã quando terminaram. As meninas receberam roupas limpas, moletons confortáveis e chinelos macios, e foram levadas a um quarto compartilhado com 4 camas. Comida foi trazida, mas nenhuma delas conseguiu comer muito. O estômago estava embrulhado demais. Sargento Ribeiro entrou pouco depois, acompanhada de um homem de terno, um delegado da Divisão de Combate ao Tráfico Humano. Ele se apresentou como Dr. Marcelo Santos. Meninas, sei que vocês estão exaustas, ele começou, sua voz profissional mas não fria.
Mas preciso de algumas informações básicas para começarmos a agir. Primeiro, quantas outras meninas ainda estão naquele lugar? Mariana engoliu seco. Na correria da fuga, quase se esquecera. 8. Mais 8 meninas ainda estão lá. E uma. Fernanda. Ela dormia no nosso quarto, mas não conseguimos levá-la. A culpa a atingiu como um soco. Fernanda. Ela a deixará para trás. O que Janice faria com ela agora? Usaria como exemplo para as outras? A puniria pela fuga das colegas? Não é culpa sua, doutora Laura disse imediatamente, percebendo a espiral de culpa nos olhos de Mariana. Vocês fizeram o que podiam. E agora, graças a vocês, vamos poder resgatar as outras. Precisamos agir rápido, disse o delegado. Se eles perceberam que vocês chegaram até a polícia, vão limpar a casa, destruir evidências, talvez até transferir as meninas para outro local. Vou coordenar uma operação para esta madrugada ainda. Mas preciso do endereço exato. Mariana fechou os olhos, visualizando o caminho. Rua Barão de Mauá, número 347. É um sobrado cinza, com pintura descascada. Tem uma placa falsa de Casa de Massagens Vitória na frente. Quantos guardas? 2 fixos. Toninho e Arnaldo. Mas tem mais que aparecem às vezes. E Janice, ela mesma é perigosa. Tem uma arma na gaveta do escritório. Câmeras. 3. Recepção, escada e porta de trás. O delegado anotava tudo rapidamente. Isso é excelente. Vocês são muito corajosas. Ele olhou para cada uma delas. Mais alguma coisa que eu deveria saber? Beatriz falou pela primeira vez em horas, sua voz de professora voltando. Tem um caderno. Preto, capa dura. Janice guarda na gaveta da escrivaninha do escritório. Tem os nomes de todas as meninas, as dívidas, quanto cada uma ganha. É a prova de tudo. E tem mais, Camila adicionou hesitante. Janice recebe um homem toda a última sexta do mês. Homem de terno caro, carro preto luxuoso. Ela diz que ele é o chefe. Se pegarem ele. Então pegamos a rede inteira, o delegado completou, os olhos brilhando. Isso é enorme. Vocês não têm ideia do quanto essas informações são valiosas. Mas Mariana tinha medo. E se eles fugirem antes? E se os policiais corruptos avisarem? Não vão, Sargento Ribeiro garantiu. Esta operação vai ser coordenada pela Corregedoria e pela Polícia Federal. Apenas pessoas de confiança absoluta. E vai acontecer em, ela olhou o relógio, 2 horas. Às 5 da manhã. Vão estar dormindo, desprevenidos. E as meninas? Ana perguntou com voz pequena. Elas não vão se machucar? Faremos tudo para garantir a segurança delas, o delegado prometeu. Temos negociadores, equipe tática treinada. Nossa prioridade é tirar as vítimas de lá em segurança. Depois que os policiais saíram para coordenar a operação, as 4 meninas ficaram sozinhas no quarto. Doutora Laura ofereceu ficar, mas Mariana pediu um momento a sós. Precisavam processar tudo, juntas. Eu abandonei Fernanda, Mariana disse, as lágrimas finalmente vindo. Ela tinha segurado por tanto tempo, mas agora, na segurança relativa daquele quarto, as paredes que construiu desmoronaram. Deixei ela lá. Você nos salvou, Beatriz disse firmemente, sentando na cama ao lado de Mariana e abraçando-a. Se tivesse tentado acordá-la, Toninho nos pegaria. Todas estaríamos de volta lá agora. Mas e se Janice machuca ela? E se? Então não vai ser culpa sua, Camila interrompeu. É culpa de Janice. De Arnaldo. De Toninho. De todo monstro que sabia o que estava acontecendo e não fez nada. Não sua. Ana rastejou para a cama também, e logo as 4 estavam abraçadas, um emaranhado de sobreviventes, chorando juntas pela primeira vez sem medo de punição. Chorando por tudo que perderam.
por tudo que foi roubado delas. Mas também chorando de alívio, de libertação, de esperança frágil mais real. O que vai acontecer agora? Ana perguntou após um longo tempo. Depois que pegarem eles? Tribunal, Beatriz respondeu. Teremos que testemunhar. Vai ser difícil. Ter que contar tudo, na frente de estranhos, de juízes, de advogados que vão tentar nos fazer parecer mentirosas. E nossas famílias, Mariana disse, a realização a atingindo. Minha mãe. Meus irmãos. Eles ainda pensam que estou trabalhando em uma casa de família rica. Como vou contar para eles o que realmente aconteceu? Era uma pergunta sem resposta fácil. O caminho à frente era longo, cheio de obstáculos que elas nem conseguiam imaginar ainda. Terapia. Processos legais. Reconstrução de identidades destruídas. Aprender a confiar novamente, a viver sem medo constante, a se sentir humanas outra vez. Mas enquanto Mariana olhava para as 3 meninas abraçadas com ela, Sana, tão jovem mas tão forte, Beatriz, com sua mente brilhante e espírito inquebrantável, Camila, com sua calma em que escondia uma guerreira feroz, se ela soube que não estavam sozinhas. Teriam umas às outras. E isso teria que ser suficiente. Às 5 da manhã, foram acordadas por batidas suaves na porta. Sargento Ribeiro entrou, o rosto cansado mas com um sorriso pequeno. Conseguimos, ela disse simplesmente. 9 meninas resgatadas, incluindo Fernanda. Janice, Toninho e Arnaldo presos. E encontramos o caderno. O alívio foi tão intenso que Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Fernanda estava segura. Todas estavam seguras. E o homem de terno? Beatriz perguntou. O chefe? Ainda estamos investigando, mas temos pistas. O caderno de Janice tinha anotações, nomes em código. Vai levar tempo, mas vamos desmantelar essa rede inteira. Naquela manhã, enquanto o sol nascia sobre a cidade, pintando o céu de rosa e dourado, Mariana ficou na janela do hospital olhando para fora. Livre. Pela primeira vez em 3 meses, verdadeiramente livre. Mas liberdade, ela estava descobrindo, tinha um peso próprio. Liberdade significava ter que lidar com o trauma, com as memórias, com as cicatrizes invisíveis que levariam anos para curar. Significava reconstruir uma vida a partir dos escombros. Significava enfrentar um mundo que frequentemente culpava as vítimas, que questionava suas histórias, que as via como manchadas, arruinadas. Ainda assim, enquanto sentia a luz do sol no rosto, Mariana fez uma promessa a si mesma. Ela sobreviveria. Mais que isso, ela viveria. Recuperaria sua vida, sua dignidade, seu futuro. Por ela mesma. Por suas irmãs de sofrimento. E por cada menina ainda presa em algum inferno semelhante, esperando por alguém que não desistisse delas. A jornada estava apenas começando. Mas Mariana não estava mais sozinha, não estava mais com medo, e não estava mais disposta a ser vítima. Ela era sobrevivente. E ninguém tiraria isso dela.